Então, pessoal, vamos continuar nessa parte sobre ebulição. Peço desculpa, mas o meu computador deu um pitzinho no finalzinho do vídeo anterior. Mas a gente vai continuar do mesmo ponto, tá? O que ele mostra aqui pra gente? Ele mostra que no processo de ebulição, ou seja, um dos processos de evaporação, em que a gente tem uma mudança abrupta de fase, tá? Ou seja, a gente vê as bolhas saindo, né, pela panela, a gente vai ter um aumento de volume. Se a gente não tampar essa panela, tá? Se a gente não tampar essa panela, esse vapor, né, que vai ser que vai aparecer devido à mudança de fase, ele vai escapar dessa panela. Se a panela estiver tampada, a gente vai ter um aumento de volume dentro da panela tampada, tá? E esse aumento de volume dentro da panela tampada vai aumentar a pressão dentro da panela. Então, quando a gente fala de panela de pressão, a gente está falando de uma panela que não deixa escapar o volume, né, o vapor que está sendo formado, e aumenta o volume dentro daquela panela, aumentando a pressão dentro dela. E o que acontece quando a gente aumenta a pressão dentro dessa panela? A gente aumenta o alcance de temperatura dessa panela. Ou seja, quando ela está em nível do mar, a gente consegue ferver, ou seja, a gente consegue colocar o material em vaporização, no caso a água, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. A gente consegue colocar no processo de vaporização a 100 graus Celsius, tá? Então, a nível do mar, quando começa a ferver a água, a gente está com uma água com uma temperatura de 100 graus Celsius, tá bom? Se eu tampar essa panela, eu vou aumentar a pressão dentro da panela. Então, a panela de pressão, ela chega a 120 graus Celsius por conta do aumento de pressão devido à panela estar tampada, está vedada, tá? Isso faz com que a panela de pressão, ela cozinhe muito mais rápido os alimentos, porque vai estar numa temperatura mais elevada. À medida que eu vou aumentando a altitude em determinados locais, essa temperatura de vaporização, ela vai diminuindo. Por quê? Porque a pressão também vai diminuindo. Então, à medida que eu estou ficando em altitudes mais elevadas, a minha pressão diminui. Se a minha pressão diminui, eu vou conseguir ferver determinada quantidade de água a uma temperatura muito menor. E isso faz com que, em regiões mais elevadas, o processo de cozimento, por exemplo, de alimentos seja um pouco mais demorado do que em regiões a nível do mar, tá? Então, a temperatura de vaporização, ou seja, a temperatura em que a água ferve, vai depender da altitude, porque em altitudes mais elevadas a gente vai ter uma pressão atmosférica menor. Quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a temperatura de vaporização da água. Quanto menor a temperatura de vaporização da água. É isso que a gente tem que tirar nesse ponto aqui. Vamos exemplificar sobre essa questão da pressão em relação à temperatura e à vaporização? Olha só na questão 3. Ele fala assim: numa panela de pressão, a água entra em ebulição a 120 graus Celsius, independente da sua altura, tá? Altitude. Quantas calorias são necessárias para aquecer e depois vaporizar totalmente 70 gramas de água, cuja temperatura inicial é de 50 graus? Aí ele dá os dados. O calor latente de vaporização da água a 120 graus é 523,1 calorias por grama. O calor específico médio da água líquida é igual a 1 caloria por grama. Neste caso aqui, a gente vai trabalhar com essa questão um pouquinho diferente. O que normalmente a gente faz nessas questões? A gente divide os momentos, né? O momento onde tem a variação de temperatura e o momento quando a gente tem o calor latente, tá? Normalmente a gente separa através da temperatura de mudança de fase. Então, no caso, se não houvesse a panela de pressão, a gente pensaria de 0 a 100, né, de 50 a 100, e depois de 100 a 120, né, com um gap no 100 graus para a quantidade de calor latente.
No caso aqui, a gente vai usar como temperatura inicial os 50 graus Celsius e a temperatura final, os 120 graus Celsius, dentro da nossa fórmula de calor específico. E somando a isso, a gente vai calcular dentro da fórmula do calor latente. Vamos ver como que a gente vai fazer. Pegando a canetinha, vamos pegar a cor vermelha. Peço desculpa pelo meu computador, ele não está muito legal agora, então talvez o vídeo não fique tão 100%. Então, o primeiro processo, né? Vamos pegar aqui o primeiro processo usando o calor específico da água, que é uma caloria por grama. Adiantando aqui para vocês as contas, né? O que a gente tem? Nós temos que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A massa da quantidade de água que eu quero vaporizar totalmente é 70 gramas. A minha temperatura inicial é 50 graus Celsius e minha temperatura final é 120 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do calor específico, que é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, porque nesse momento aqui eu estou tendo uma variação de temperatura. Então a massa é 70 gramas vezes 1, que é o calor específico da água, que multiplica 120 menos 50, que é a variação de temperatura. 120 menos 50, 70. Fazendo os cálculos aqui, nós temos que o Q1, ou seja, a quantidade de calor no momento 1, é 4.900 calorias. Entretanto, isso daqui é apenas a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 50 para 120. Mas para vaporizar totalmente, nós temos que usar também a fórmula do calor latente, que vai indicar para a gente o quanto de caloria foi necessária para a transformação daquele líquido em vapor. Então, utilizamos no momento 2 o calor, né, a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente de vaporização, que ele também deu para a gente o valor. A gente tem 70 gramas de massa, que multiplica 523,1 calorias por grama de calor latente, tendo como resultado 36.617 calorias. Então, o nosso calor, né, a quantidade de calor total é a soma dos dois momentos, que vai dar 4.900 mais 36.617, dando para a gente aí uma quantidade de calor recebida de 41.517 calorias. Ainda dentro desse equilíbrio entre líquido e vapor, é importante a gente destacar o que é pressão máxima de vapor, tá? E essa pressão máxima de vapor, ela vai trazer para a gente um conceito que vai diferenciar gás de vapor, tá? Eles não são a mesma coisa, tá bom? O que é pressão máxima de vapor? Ela vai corresponder ao equilíbrio líquido-vapor. E a gente vai conseguir identificar isso quando a gente tiver um aumento de pressão com a diminuição de volume. Olhem só aqui. Nesse gráfico, eu tenho um gráfico, né, relação volume-pressão. Eu tenho esse gráfico, na realidade, sendo movimentado, né, para a esquerda aqui, né, ó. Por quê? Eu estou fazendo uma compressão isotérmica. O que significa isso? Eu não estou alterando a temperatura do meu material, eu só estou alterando o volume e, de forma consequente, eu estou alterando a pressão. A partir do momento que eu diminuo o meu volume, né? Ou seja, eu vou indo para a esquerda do meu gráfico, eu vou aumentando gradativamente a minha pressão, tá? É isso que ele quer dizer. E a gente tem a temperatura constante, tá? Então, no ponto A até o ponto B, eu vou ter um pequeno aumento de pressão, mas eu vou manter aqui o meu material no mesmo estado de agregação. Vamos supor que aqui seja, né, obviamente, o vapor.
Então, se eu faço uma pressão, diminuo o volume, uma compressão de A para B, eu vou diminuir o volume do meu material, mas eu vou manter ele ainda em estado de vapor. Eu vou ter um pequeno aumento de pressão. Tanto de A para B, quanto de B para C, esse aumento de pressão, ele vai manter, né, o meu material ainda no estado de vapor, mesmo com a pressão maior, tá? O que ocorre entre o C e o E? Entre o C e o E, eu vou ter uma compressão de volume, mas a minha pressão não vai alterar. Por quê? O que vai acontecer entre o C e o E? Eu vou ter uma compressão do volume e agora a pressão máxima desse volume de vapor vai chegar no ponto de liquefazer parte do vapor devido à pressão exercida no material. Até o ponto que quando a gente chega no ponto E, a gente já vai ter do E ao F o material, todo o vapor completamente transformado em água. O que o transformou de vapor para líquido? O que transformou de vapor para líquido não foi a diferença de temperatura, porque ela é constante, foi a diminuição do volume, ou seja, foi a compressão volumétrica. E com a compressão volumétrica eu tive um aumento de pressão, e esse aumento de pressão fez com que o meu vapor chegasse à saturação de se transformar em líquido. Então, quando eu chamo de pressão máxima de vapor, é exatamente o que a gente vai aqui até em D, ó. Até mais ou menos em D não, né? Até C. É o ponto em que eu posso diminuir o volume, manter todo o meu material ainda no estado de vapor. E esse vapor, né, essa pressão, se ela chegar no limite máximo aqui, né, no limite de transformação, esse vapor se transformará em líquido. Então, o que é vapor? Vapor é o meu material que, se eu fizer uma compressão isotérmica dele, ele se transforma em líquido, tá? Ele fala aqui pra gente, ó, que à medida que o volume diminui, a pressão exercida pelo vapor aumenta. E ele fala que vale a lei de Boyle. O que é a lei de Boyle? É essa daqui que está em cima, que a relação entre pressão e volume, ela é constante. Se eu diminuo o volume, eu, consequentemente, aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu, consequentemente, diminuo o volume, tá? É isso que ele quer dizer pra gente. E aí entramos numa parte extremamente importante, que é quando a gente fala das isotermas de Andrews. Andrews foi o que conseguiu perceber que gás e vapor não é a mesma coisa, tá? Nas suas isotermas, né, que vai relacionar o volume com a pressão, ó, volume, pressão, os dois são iguais, mas eu quis colocar os gráficos de formas, né, de representação diferentes, mas que está mostrando pra gente a mesma coisa, tá? O que ele mostra pra gente? Ele mostra que vai existir um volume que, a partir do momento que ele vai diminuindo, né, ele vai sendo comprimido, a pressão vai aumentando, tá? Determinada parte aqui, que a gente chama de vapor, se ela for comprimida, ou seja, se o volume diminuir, ela vai entrar dentro desse equilíbrio líquido-vapor, tá? Ó. Se a pressão for muito baixa, sólido-vapor. Esse vapor ele pode ser transformado apenas com a diferença de volume, ou seja, com a compressão de volume. Se nós chegarmos num ponto de volume extremo, ele se comporta completamente como líquido, tá? Como líquido. Então, eu estou falando dessa parte aqui, ó. Vou desenhar para a gente poder visualizar melhor. Vamos pegar o verde bem, cheguei. Então, eu tenho aqui a região de vapor, que ao diminuir no seu volume, ele vai chegar num ponto de equilíbrio líquido-vapor. E se eu tiver uma diminuição cada vez maior do volume, eu aumento a pressão, transformando ele completamente em líquido. Eu consigo ver isso aqui também, ó. Eu tenho, no caso aqui do primeiro gráfico, ele chama de gás, mas aqui a gente pode chamar de vapor, tá? Depois eu vou explicar por quê. Diminuindo o volume, a gente entra dentro de uma área de equilíbrio líquido-vapor, onde eu vou ter o vapor e o líquido. Se eu chegar num ponto de extremo compressão de volume, eu vou ter um aumento de pressão muito grande, a ponto de manter todo o meu material líquido. É isso que ele quer dizer pra gente.
No caso aqui, olha, das determinadas outras regiões desse gráfico, por isso eu coloquei os dois gráficos para a gente analisar, ele não vai entrar dentro da nossa análise, tá? Ó, essa parte aqui, ele está falando de um processo sólido-vapor. E a gente está estudando o processo líquido-vapor. Então, o sólido líquido e o sólido vapor, a gente não está estudando, tá? A gente está estudando só essa parte em verde. Enfim, o que acontece aqui? Eu vou ter um ponto crítico, tá? Que é a parte mais alta dessa curva de equilíbrio aqui. Que significa o seguinte, esse ponto crítico, se eu ultrapassar ele, eu vou chegar num ponto que eu vou transformar aquele meu vapor em gás. E qual que vai ser a diferença? O gás, ele não pode ser transformado em líquido pela compressão volumétrica. Essa é a diferença. Então, vapor não é igual a gás, é diferente, tá bom? O vapor, ele pode ser transformado em líquido por uma compressão isotérmica, ou seja, a gente vai diminuir o volume mantendo a temperatura. Já o gás não. Nesse mesmo processo, ele não se transforma novamente em líquido, tá? O gás, ele vai estar acima do ponto crítico, ou seja, ele não vai se transformar em líquido. Ele está fora do equilíbrio líquido-vapor, bom? Ou seja, vamos concluir aquilo que a gente viu no gráfico. Ele fala assim, ó, perdão. Se a compressão isotérmica ocorrer em temperatura superior à temperatura crítica, que é aquele ponto crítico, verifica-se que não mais ocorre condensação, ou seja, eu não vou ter a transformação do meu vapor em líquido. Então, ele diz para a gente que essa compressão isotérmica ocorrendo em uma temperatura superior àquela suportada, não vai ocorrer condensação mais. Então, a substância estará sempre na fase gasosa, obedecendo a lei de Boyle, que é aquela lei de PV igual constante, tá? A gente vai falar mais dessa lei mais para frente, mas por enquanto vamos só citá-la. Acima da temperatura crítica, a substância não mais é chamada de vapor, reservando ela o nome de gás. Então, o gás é uma substância na fase gasosa, numa temperatura superior à temperatura crítica. Um gás não se condensa por compressão isotérmica. Vamos retornar no gráfico para a gente poder entender melhor? Então, o gráfico mostra para a gente o quê? Que esse ponto crítico é quando a gente ultrapassa a temperatura crítica. E o que é temperatura crítica? É o limite em que eu vou ter o vapor podendo ser transformado em líquido, ou seja, passar pelo processo de condensação somente pela compressão isotérmica, ou seja, eu não mudo a minha temperatura, mas eu só diminuo o meu volume. É isso que ele quer dizer pra gente. Cada material vai ter a sua pressão crítica e a sua temperatura crítica, ou seja, ele vai ter um ponto crítico diferente. Por exemplo, a água tem a pressão crítica em 217,5 atmosferas e a temperatura crítica 374 graus Celsius. O que significa isso? Que a água ela é considerada vapor até a essa temperatura. Ultrapassou essa temperatura, ela vai ser considerada gás, tá? E aí ela não vai poder passar pela condensação pela compressão isotérmica, tá? É isso que ele quer dizer pra gente. Então, o que ele mostra pra gente? Nesse gráficozinho pequenininho aqui que está no canto. Ele mostra que nós temos um equilíbrio líquido-vapor, que a partir do ponto C não mais vai existir porque eu vou passar da minha temperatura crítica e da minha pressão crítica. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o θC, que é a minha temperatura crítica, e o FC, que é a minha pressão crítica. Então, o ponto C é o ponto limite para que o meu material consiga ser condensado de vapor para líquido. Ultrapassou, ele vai ser gás. E para ser transformado novamente em condensação, eu vou ter que ter a diminuição de temperatura, tá? É isso que ele quer dizer pra gente. Aí vocês lembram daquele primeiro gráfico que a gente viu lá no comecinho dos diagramas de fase? Agora nós temos eles novamente, só que agora nós temos o ponto crítico C. O que é esse ponto crítico C? É o ponto aonde a gente vai ter a temperatura crítica
e a pressão crítica, que a partir desse valor a gente não tem como mais transformar vapor em líquido, portanto a gente vai ter o que a gente chama de gás. Então, no caso do gás carbônico, a temperatura crítica é 31 graus Celsius e a pressão crítica 73 atmosferas. Já na água, a temperatura crítica 374 graus Celsius e a pressão atmosférica crítica 217,5 atmosferas. Abaixo disso, se eu tiver uma compressão volumétrica, eu transformo o meu vapor em líquido. Acima disso, apenas com a diminuição de temperatura eu vou ter condensação. A questão 4 vem colocar para a gente aí esses conceitos que acabamos de ver. Ele fala assim, ó, no interior de um cilindro provido de êmbolo está um líquido volátil, por exemplo, éter, em equilíbrio com o seu vapor. A temperatura se mantém constante. Então, ó, vamos tentar esclarecer. Este cilindro provido de êmbolo pode ser, por exemplo, uma seringa que não tenha, né, ou melhor, que tenha a sua parte ali aberta, tampada. Então, a gente tem um êmbolo ali. Dentro dele, nós temos um líquido volátil. O que é um líquido volátil? É que ele evapora muito rápido. Tipo o álcool, né, por exemplo, o éter. Então, ele é um líquido volátil, ele evapora. E ele está em equilíbrio com o seu vapor. Então, ele está num processo de equilíbrio líquido-vapor. A sua temperatura é constante, então a gente não está mudando a temperatura dele. E aí ele pergunta assim, letra A. O equilíbrio entre o líquido e o vapor é estático ou dinâmico? Esse equilíbrio entre o líquido e o vapor, ele fica a mesma coisa, independente da mudança, né, do sistema, ou ele muda conforme a gente muda o sistema? Gente, a letra A, a gente vai falar que ele é o quê? Dinâmico. Porque a gente vai manter esse equilíbrio simplesmente dependendo da variação do volume e da pressão atmosférica. Então, vamos escrever aqui a letra A, né? A letra A vai informar para a gente o seguinte. Vamos escrever de roxo. A letra A fala para a gente o seguinte, ó. O equilíbrio entre o líquido e o vapor é estático ou dinâmico? Dinâmico. Tá? Aí a gente pode pôr aqui, ó, que varia de acordo. Vou colocar, varia com o volume e a pressão. Ou seja, ele não fica para sempre do mesmo jeito, ele não é estático, tá? A letra B fala assim, qual é a pressão exercida pelo vapor? Trata-se de um vapor seco ou saturante? Ah, não tem um equilíbrio líquido-vapor? Então, obviamente, a gente vai ter o que a gente chama de vapor saturante. Tá? O que é o vapor saturante? É o vapor que, dependendo do volume, né, da compressão do volume, ele vai chegar numa saturação a ponto de se condensar. É isso que quer dizer pra gente, tá? A pressão interna desse sistema, ela vai ser exercida pelo próprio vapor de água. Então, a pressão exercida pelo vapor, a gente chama de pressão interna de vapor, ou a gente pode chamar de pressão máxima de vapor, é o que a gente está estudando agora. Bom? C. Que sucede ao sistema se elevarmos o êmbolo sem variarmos a temperatura? O que ele quer dizer? Se eu tenho ali uma seringa, né, tampadinha, e eu subir o êmbolo, o que vai acontecer com o sistema? A gente não está variando a temperatura. A gente está variando o quê? Se a gente eleva o êmbolo, ó, se a gente eleva o êmbolo, a gente está aumentando o volume, tá? Se a gente aumenta o volume,
a gente vai diminuir o quê? A pressão. Então, a gente diminui essa pressão interna, né? Ó. Diminui a pressão interna. Certo? E a letra D é o contrário, né? O que a gente faz se a gente apertar o êmbolo? Aí a gente está o quê? A gente está abaixando o êmbolo. E se a gente está abaixando o êmbolo, a gente começa a diminuir o volume e, consequentemente, a gente aumenta a pressão interna. Essas são as respostas da questão 4. Outro conceito importante para a gente relacionar, né, dentro desses diagramas de fase, né, e desses equilíbrios entre fases, é a umidade do ar. É muito comum a gente ver no jornal, né, falando que a umidade do ar está baixa ou está alta. O que realmente significa isso? Tá? A umidade do ar é quando a gente vai, de certa forma, fazer uma relação entre, no caso aqui, a quantidade de vapor existente dentro daquele local e o quanto que ele pode receber, tá? A sua quantidade de vapor máxima. Essa relação vai dar pra gente o valor de H, que é o valor da umidade do ar, tá? A gente vai ter um valor aqui pequeno, de 0 a 1, normalmente, tá? E que vai ser expressa em porcentagem. Quando a gente tem o valor Fzinho igual ao F, a nossa umidade relativa é 1, ou seja, 100%. Dificilmente chega a isso. Quando chega a isso, normalmente a gente tem aí episódios de chuva, né, precipitação. Em períodos secos, né, como a gente está vivendo agora, essa relação é de 0,2, 0,15, ou seja, de 20, 15%, tá? Ou seja, aquele ambiente tem uma capacidade máxima de vapor, mas ele só tem uma quantidade de vapor específica. E aí ele fala aqui pra gente, ó. A velocidade de evaporação de um líquido depende da natureza do líquido, da sua temperatura, da área de sua superfície livre e da pressão externa e da umidade do ambiente, tá? Então, essa umidade a gente pode ver dentro desse gráfico aqui, que relaciona temperatura e pressão. A partir do momento que a gente vai aumentando a temperatura e elevando a pressão, a gente vai chegando próximo ali ao valor F, que é o valor máximo. Chegando ao ponto crítico, a gente já vai ter aquele gás que não pode ser mais liquefeito por diferenças de volume, apenas por diferenças de temperatura. E ainda dentro dessa característica de equilíbrio entre líquido e vapor, a gente tem o que a gente chama de evaporação, como eu falei com vocês, né? Bem lá quando eu estava falando de ebulição, eu especifiquei a diferença entre ebulição e evaporação. A ebulição é a mudança de fase abrupta, rápida, violenta que a gente fala, a gente consegue enxergar as bolhas, né, daquele líquido sendo soltos. Já a evaporação é uma vaporização espontânea, sobre quaisquer condições, tá? Então, a qualquer temperatura, algumas moléculas do líquido vai adquirir uma energia cinética, ou seja, um movimento superior e vai conseguir escapar daquele conjunto cristalino ali daquele líquido, tá? Então, ele vai ter o quê? Ele vai ser abandonado do líquido através daquela superfície livre, ou seja, do espelho do líquido, né? Do espelho d'água, né? Daquela área livre, ele vai conseguir escapar. A velocidade de evaporação do líquido, ele vai depender de vários fatores. Então, nós temos aqui uma continha, e essa continha mostra pra gente a velocidade de evaporação. Ela vai depender de vários fatores. Primeiro, da natureza do líquido, se o líquido é viscoso ou se ele é volátil, tá? Então, vai depender. Um óleo, ele vai evaporar muito mais devagar do que, por exemplo, o álcool. A pressão externa da região, ou seja, se a pressão é muito alta ou se ela é muito baixa, vai variar também.
Vai influenciar também o tamanho da superfície livre, ou seja, o espelho d'água, né? Imagina uma poça de água. Uma poça de água maior, né, bem mais larga e fininha, ela vai evaporar muito mais rápido do que uma poça profunda e menor. Vai também influenciar a temperatura e a umidade, aquele valor do Fzinho, né, do H que a gente viu lá na frente. E aí a gente tem essa relação aqui. A gente fala que a velocidade de evaporação está relacionada à natureza do líquido, que é o K, a área da superfície,